Olá, pessoal! Vocês já imaginaram descobrir que seu filho não é biologicamente seu depois de anos de casamento? A história que vou contar hoje vai além de qualquer novela que vocês já assistiram. Preparem-se porque o final vai deixar vocês sem palavras. Esta é a história de Marina, uma mulher de 42 anos, casada há 18 anos com Roberto, um contador bem-sucedido. Eles têm um filho de 16 anos chamado Gabriel, um adolescente inteligente e carismático que sempre foi o orgulho da família. Tudo parecia perfeito na vida dos três. Roberto sempre foi um pai dedicado. Levava Gabriel aos jogos de futebol, ajudava com as lições de casa e tinha uma relação muito próxima com o filho. Marina trabalhava como enfermeira em um hospital da cidade e era conhecida por sua dedicação, tanto no trabalho quanto em casa. A família vivia em uma casa confortável no subúrbio, tinha uma rotina estável e todos os vizinhos os conheciam como a família perfeita do quarteirão. Mas vocês sabem que por trás de toda a fachada perfeita sempre há segredos escondidos. Tudo começou quando Gabriel precisou fazer alguns exames de sangue para uma cirurgia de apendicite de emergência. Era uma situação rotineira, nada demais. Marina, por trabalhar no hospital, acompanhou todo o processo de perto. Mas foi durante a análise dos exames que algo estranho chamou a atenção do médico. Dr. Henrique, que era amigo da família há anos, notou algo nas tipagens sanguíneas que não batia. Inicialmente, ele pensou que poderia ser um erro do laboratório. Vocês podem imaginar o choque quando ele descobriu que era impossível Gabriel ser filho biológico de Roberto? O tipo sanguíneo simplesmente não combinava. Era geneticamente impossível. Dr. Henrique ficou em um dilema terrível. Ele conhecia a família, sabia o quanto eles eram unidos. Mas como médico, ele tinha a responsabilidade de informar sobre essa descoberta. Então ele decidiu conversar primeiro com Marina, em particular. Quando o Dr. Henrique chamou Marina para uma conversa reservada, ela imediatamente percebeu que algo estava errado. O semblante dele estava sério, quase sombrio. Marina, preciso te contar algo sobre os exames do Gabriel, disse o médico com voz hesitante. Há uma incompatibilidade nos tipos sanguíneos que torna impossível Roberto ser o pai biológico. Marina ficou em choque. Primeiro, ela negou veementemente. Isso é impossível. Deve ser um erro. Mas Dr. Henrique explicou que eles refizeram os exames 3 vezes e o resultado era sempre o mesmo. A enfermeira, que sempre foi vista como um exemplo de integridade e honestidade, de repente se viu confrontada com uma verdade que ela mesma não conseguia explicar. Ela jurou que nunca havia traído Roberto, que Gabriel sempre foi filho dele. Mas então, algo começou a se formar na mente de Marina. Uma lembrança distante, quase esquecida, começou a emergir das profundezas de sua memória. E foi aí que tudo começou a fazer sentido de uma forma que ninguém poderia imaginar. Narrador. Vocês precisam entender o que aconteceu há 17 anos atrás. Marina e Roberto estavam tentando engravidar há 2 anos, sem sucesso. Eles decidiram fazer um tratamento de fertilização in vitro em uma clínica renomada da cidade. O processo foi longo e emocionalmente desgastante. Eles passaram por várias tentativas frustradas antes de finalmente conseguir uma gravidez bem-sucedida. Marina lembrava da alegria que sentiram quando souberam que ela estava grávida. Mas agora, 17 anos depois, uma suspeita terrível começou a tomar forma na mente de Marina. Ela começou a recordar de detalhes que na época pareciam insignificantes, mas que agora ganhavam uma nova perspectiva. Ela lembrou de ter estranhado alguns procedimentos na clínica, de conversas sussurradas entre os médicos, de uma certa desorganização nos protocolos.
Na época, ela atribuiu tudo isso ao estresse do tratamento. Mas agora ela começava a suspeitar que algo muito mais sério havia acontecido naquela clínica. Algo que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de muitas outras famílias. Marina decidiu investigar por conta própria antes de contar qualquer coisa para Roberto. Ela começou a pesquisar sobre a clínica onde fizeram o tratamento, procurando por qualquer informação que pudesse explicar o que havia acontecido. E foi então que ela encontrou algo que a deixou completamente chocada. Havia vários artigos online sobre irregularidades na clínica, mas eles eram de alguns anos atrás e não tinham ganhado muito destaque na mídia. A clínica havia sido investigada por suposta troca de material genético. Alguns casais haviam reportado suspeitas de que seus filhos não eram biologicamente seus, mas os casos foram abafados e a clínica fechou discretamente. Marina percebeu que não estava sozinha nessa situação. Havia outros casais que passaram pelo mesmo processo na mesma época e que provavelmente estavam vivendo a mesma situação sem saber. Ela decidiu procurar esses casais e descobriu uma rede de famílias que haviam sido afetadas pelo mesmo problema. Todos tinham filhos nascidos no mesmo período, todos haviam feito tratamento na mesma clínica e todos estavam descobrindo que a paternidade biológica não era o que pensavam. A investigação revelou algo muito mais complexo do que uma simples infidelidade. A clínica havia sistematicamente trocado material genético, seja por negligência ou por algum propósito específico que nunca foi completamente esclarecido. Mas aqui vem a parte mais chocante da história, pessoal. Preparem-se, porque o que vocês vão ouvir agora vai além de qualquer teoria conspiratória. Marina descobriu que não houve apenas uma troca aleatória. O material genético de todos os casais havia sido misturado com o de um único doador. Isso significava que Gabriel e várias outras crianças nascidas na mesma época eram, na verdade, meio-irmãos biológicos. Imaginem a situação. Famílias inteiras descobrindo que seus filhos, que eles criaram com tanto amor por anos, não apenas não eram biologicamente seus, mas também eram relacionados entre si de uma forma que ninguém poderia ter imaginado. E o mais chocante de tudo, o doador não era um doador anônimo comum. Era o próprio médico que coordenava os tratamentos. Ele havia usado seu próprio material genético em dezenas de procedimentos ao longo de anos. Chegou o momento que Marina mais temia, contar a verdade para Roberto e Gabriel. Ela reuniu a família em casa e, com muita dificuldade, começou a explicar toda a situação. A reação inicial foi de incredulidade total. Roberto se recusou a acreditar. Gabriel ficou confuso e assustado. Era muita informação para processar. De uma só vez. Como assim eu não sou seu filho biológico, pai? Perguntou Gabriel, com lágrimas nos olhos. Isso significa que nossa família toda é uma mentira? Foi Roberto quem respondeu, com uma sabedoria que surpreendeu a todos. Gabriel, você é meu filho. Você sempre foi e sempre será meu filho. Biologia não determina amor. Eu te criei, te ensinei a andar, estive em cada momento importante da sua vida. Isso não muda nada. A família decidiu que, independentemente da verdade biológica, eles continuariam sendo uma família. O amor que os unia era real, e isso era mais forte do que qualquer descoberta científica. Hoje, 3 anos depois da descoberta, Marina, Roberto e Gabriel continuam sendo uma família unida. Eles processaram juridicamente a clínica e conseguiram uma indenização significativa. Mas o mais importante foi como eles lidaram com a situação emocionalmente. Gabriel conheceu seus meio-irmãos biológicos e desenvolveu relacionamentos interessantes com eles, mas sempre deixou claro que Roberto é seu verdadeiro pai. Eles criaram uma rede de apoio com as outras famílias afetadas.
Marina aprendeu que, às vezes, a vida nos confronta com situações que estão completamente fora do nosso controle, mas que nossa resposta a essa situação é o que realmente importa. Pessoal, essa história nos ensina que família não é apenas sobre sangue ou DNA. Família é sobre amor, dedicação, presença e compromisso. É sobre estar lá nos momentos difíceis e celebrar juntos nos momentos felizes. Se vocês ficaram tocados com essa história, deixem um comentário contando o que pensam sobre isso. Vocês acham que a verdade biológica sempre deve ser revelada? Como vocês reagiriam em uma situação similar? Não esqueçam de dar like no vídeo se ele tocou vocês de alguma forma. Se inscrevam no canal para mais histórias como essa e ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Até o próximo vídeo, pessoal. Lembrem-se, as melhores histórias da vida real são sempre mais impressionantes que qualquer ficção. Cuidem-se e nos vemos na próxima.